Professor Demétrio, você falou já em várias entrevistas, já escreveu que certa vez você ficou bastante incomodado quando foi fazer a matrícula da sua filha na escola e no formulário de matrícula havia o item raça. Por quê? Eu não só fiquei incomodado, como não preenchi. Eu escrevi humana, quando se pedia raça, e não para fazer blague. Eu escrevi porque aquilo era um formulário escolar e na escola a gente fala aquilo que a ciência diz, né? E a espécie humana não se divide em raças, ela é monotípica. Então é uma pergunta sem sentido. Sem sentido científico, ela tem um sentido político. O sentido político dessa pergunta é classificar cada um dos jovens estudantes segundo um rótulo racial. Isso é muito perigoso, porque se a raça não existe na natureza, ela pode se tornar uma entidade verdadeira, real, na política. No momento em que o Estado classifica os cidadãos segundo uma raça e distribui direitos às pessoas segundo um rótulo de raça, a raça passa a existir na consciência das pessoas, na vida social. E em todos os lugares onde o Estado classificou a raça dos cidadãos, foi isso que aconteceu. E tragédias sempre aconteceram junto com isso. Nos Estados Unidos, do tempo da segregação racial, na África do Sul, do Apartheid, em Ruanda, o país que acabou sendo conduzido a um genocídio pela classificação racial oficial do Estado e pela distribuição de direitos e privilégios segundo rótulos de raça. Então, eu acho que essa é uma iniciativa muito perigosa do MEC, porque introduz no Brasil algo bem diferente do censo do IBGE. No censo do IBGE não há uma classificação nominal de raça, há uma análise demográfica, populacional. Mas nesse caso não. Nesse caso, o nome de um aluno fica associado a uma raça. O aluno passa a ser parte daquele grupo diferenciado segundo o Estado. Como é possível você trabalhar o tema da diversidade dentro da escola sem incutir nos alunos a ideia de diversidade como sinônimo de diferença racial? É muito fácil. A diversidade na humanidade é a diversidade entre indivíduos. Cada indivíduo é uma raça. Alguém disse isso uma certa vez e isso é verdade do ponto de vista biológico. Nós todos somos igualmente diferentes. Né? Não há dois indivíduos iguais, né? Com exceção, do ponto de vista do DNA, de gêmeos idênticos. Mas mesmo esses são diferentes porque toda a sua formação e a sua experiência de vida é diferente. Então, a diversidade é a diversidade entre indivíduos, né? Não entre grupos raciais. É justamente necessário na escola se mostrar que a suposta diversidade entre grupos raciais é uma invenção histórica recente e mostrar quais são os objetivos e as finalidades, sempre muito ruins, dessa invenção histórica recente. No seu livro mais recente, Uma Gota de Sangue, você trabalha muito bem a ideia de mito da raça. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como a raça não existe do ponto de vista da natureza, ela foi criada, né? E foi o racismo que criou a raça. Né? E o racismo ele surge com as teorias supostamente científicas que no século XIX geraram o mito da raça, né? Ou seja, o mito de que a humanidade se divide em famílias distintas com algo essencial que separa uma família da outra, produzindo fronteiras delimitadas entre os seres humanos. Esse mito ele tem uma origem na ciência, nas ciências naturais, na biologia, mas ele se tornou um instrumento político muito importante porque ele surgiu na época do imperialismo, na época em que as nações europeias se expandiam sobre os povos da Ásia e da África. E ele permitiu, portanto, que o imperialismo tivesse o seu argumento central, que era a missão do homem branco de civilizar as raças inferiores, os negros, os amarelos, né? Esse argumento foi crucial para toda a articulação política do imperialismo, para que os governos, os estados que promoviam a expansão imperial tivessem apoio das opiniões públicas, né, nos seus países para essa expansão imperial.
E daí surgiu o mito da raça, um mito que depois vai ter 1001 utilidades. Ele vai ter utilidades nos países que fizeram leis de segregação racial, como os Estados Unidos, como a África do Sul, e vai ter utilidades também na articulação de um movimento que foi o movimento do panafricanismo, um movimento em que lideranças negras, em geral não africanas, aliás sempre não africanas, anglo-saxônicas em geral, divulgavam a ideia, isso no final do século XIX e começo do século XX, de que a África é a pátria de uma raça, e de que os africanos formam uma unidade racial e histórica. Quando não formam, assim como europeus não formam uma unidade, assim como asiáticos não formam uma unidade. Mas o mito da raça diz que formam. O mito da raça diz que a história não é feita por indivíduos, nem por nações, nem por classes sociais, mas a história é feita por raças. Que tipo de atitudes o gestor da escola pode tomar para lidar com essa questão do mito da raça, que é tão enraizada em todos os membros da comunidade escolar? Ensinar. A escola tem a função de ensinar e se ela cumprir bem essa função, ela vai fazer a crítica do mito da raça. Os professores de biologia vão ensinar não só que não existem raças biológicas entre os seres humanos, como também vão ensinar por que os cientistas naturais, os biólogos, os médicos do século XIX, os antropólogos daquela época, criaram o mito da raça. Ou seja, vai ensinar a história da ciência e vai ensinar a história de um grande erro científico que teve consequências políticas, que foi a criação da raça. Tem coisas interessantíssimas para se dar em aula e os alunos vão se interessar em conhecer os craniologistas, que mensuravam o tamanho de crânios e falseavam resultados, às vezes conscientemente, às vezes não, para chegar a um fim determinado, que é descobrir raças entre os seres humanos. Então é toda uma parte do curso de biologia, de um bom curso de biologia, que pode ser organizado em torno disso. Além das aulas de história, é fundamental mostrar em que momento histórico emerge o mito da raça, para quais finalidades políticas ele acaba sendo usado e apropriado, ou seja, por que esse mito acabou se enraizando em diversas sociedades. Os professores de geografia também têm alguma coisa a dizer sobre isso ao analisarem os vários países que em determinado momento classificaram seus cidadãos segundo critérios raciais e ao analisarem as consequências políticas atuais dessa classificação. Então a escola não deve fazer nada de diferente da sua verdadeira missão para combater o mito da raça e combater o racismo. Elas devem dar boas aulas, porque se elas derem boas aulas de biologia, de história, de geografia, elas estarão combatendo o mito da raça. Como é possível lidar com o racismo dentro da escola sem perder de vista o estudo das identidades culturais e da ancestralidade dos alunos? Em primeiro lugar, acabando com a ideia completamente falsa de que identidade cultural tem alguma coisa a ver com cor da pele. Essa ideia nos levaria a acreditar, como muita gente acredita, que pessoas de pele escura no Brasil, que se declaram pretos ou pardos no censo, são africanos que foram deslocados para o Brasil. São uma nação africana deslocada para o Brasil. Isso não é verdade. Essas pessoas são brasileiros. São brasileiros na sua história, são brasileiros na sua cultura, são brasileiros nas suas ideias, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ancestralidade, para quem aprendeu direitinho, Mendel, a historinha das ervilhas do Mendel e por aí afora, ancestralidade não tem nada a ver com cor da pele. Pessoas que se declaram pretas ou pardas têm ancestrais brancos. Pessoas que se declaram brancas têm ancestrais pretos ou pardos. É coisa impressionante, à primeira vista, para quem não aprendeu direito, a biologia mendeliana. Não é verdade que os que se declaram pretos ou pardos no Brasil são necessariamente descendentes de escravos. Nem é verdade que as pessoas que se declaram brancas não sejam hipoteticamente descendentes de escravos. Então é preciso romper a relação aparente
e equívoca entre cor da pele e ancestralidade. São coisas diferentes, né, como qualquer geneticista pode comprovar.